Vamos começar aqui. Bom dia, pessoal. A gente vai continuar a nossa, como é, a monitoria resolvendo as questões da lista de exercícios de vocês. E a gente tinha parado na questão 5. Agora a gente vai para o capítulo 5, falando sobre, para a questão 6 do capítulo 5, falando sobre compressão de dados e ainda continuando o assunto de worst fit, best fit. Então, bora ler aqui a questão 6 primeiro. Em nossa discussão sobre compressão, mostramos como podemos comprimir o campo nome do estado de 16 bits para 6 bits, considerando os 50 estados dos Estados Unidos. No entanto, dizemos que isso nos dá uma economia de espaço de 50% em vez de 62,5%, como esperaríamos. Por que isso acontece? Quais outras medidas poderíamos tomar para alcançar a economia total de 62,5%? Então, essa é uma questão meio que de estratégia de programação, mas ao mesmo tempo ela continua dentro do assunto de fragmentação interna. Qual que é essa técnica que ele tá mencionando, caso vocês não lembrem? Então, imagina, você quer armazenar no seu arquivo ali, você está tratando com seus dados, você quer armazenar os estados, por exemplo, que alguém nasceu e você quer comprimir esses dados, tipo, referente ao nome do estado. Então, ao invés de armazenar o nome completo do estado, você vai criar uma espécie de mapa para você associar alguma coisa, que vai ser a sua versão compactada, ao nome completo do estado. Tipo as siglas que a gente tem. Então, RO para Rondônia, SP para São Paulo. Você vê que todas as siglas que a gente gerar, elas vão ter 2 caracteres, ou seja, 2 bytes, para gente, para gente armazenar, para a gente fazer a comparação completa do estado. Então, a gente tem bastante economia e essa é a versão que ele está se referindo que a gente olhou antes. Só que, quando a gente olha as estratégias que a gente tem para fazer a compressão de dados, a gente tem como diminuir ainda mais, porque, olha só, são 50 estados que a gente quer armazenar, no caso dos Estados Unidos. Então, tem como a gente associar a cada estado um número. Por exemplo, imagina que a gente cria alguma lista com algum tipo de organização e a gente diz que o número 1 equivale a São Paulo, o número 2 equivale a Rondônia, o número 3 equivale a Minas Gerais, e por aí vai indo. Se vê que a gente consegue fazer essa, essa nossa correlação com 6 bits. Por que 6 bits? Porque com 6 bits a gente consegue escrever números binários que passam de 50. 2 elevado a 6 é 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 elevado a 6 é 64. Então, com 6 bits, a gente consegue fazer essa relação que a gente, que a gente precisa. Então, ao invés de armazenar 2 bytes, a gente pode armazenar a informação inteira em 1 byte só. Só que aí entra o problema, porque antes isso significa que a gente consegue reduzir de 2 bytes, que seriam os 2 caracteres, para 6 bits de informação. Só que na prática a gente não consegue fazer isso, porque a gente não mexe no computador com operações bit a bit, pelo menos não normalmente. A gente precisa de adotar algum outro tipo de estratégia. Você vê que ah, com 6 bits, se você fizer as contas, de 2 bytes, que seriam 16 para 6, a nossa, a nossa compressão seria de 62. Ele fala aqui que seria de 62,5%. Mas isso não acontece, porque a gente não consegue alocar os 6 bits dessa forma. Então, a gente, a gente vai necessariamente alocar um byte pelo menos, e vai ter que deixar 2 bits ali. Lembrando, um byte são 8 bits. Então a gente deixa 2 bits sem usar, eles vão ficar jogados ali. Então a gente tem só 50% de compactação. Como é que a gente poderia fazer? Aqui eu deixei separado a página no livro que ele comenta sobre esse assunto, só que está em inglês. Eu pesquisei na internet e como é que fala? A estratégia que a gente poderia tomar para se aproximar mais desse aproveitamento se chama bitpack, empacotamento de bits. Então ele fala aqui, ó, em vez de dedicar um byte inteiro para cada código de 6 bits, aqui, ó, calma aí.
Em vez de dedicar um byte inteiro para cada código de 6 bits, o sistema pode agrupar os bits de vários registros consecutivamente. Por exemplo, em vez de usar 4 bytes para 4 estados, sobrando 2 bits em cada, você poderia armazenar os códigos de 6 bits em exatamente 3 bytes, sem desperdício de bits. Eu pesquisei isso na internet, porque eu nunca tinha ouvido falar disso aqui. Mas o que ele está querendo dizer? Você vai armazenar vários campos de bytes, né? Porque você está lidando com vários dados. Então, você vai ter aqui, tipo, RO, PR, SP, você vai ter todos esses. Você vai deixar eles, ao invés de deixar eles separados, e em cada um deles deixar 2 sobrando, você vai deixar todos eles juntos, um do lado do outro, e quando você escrever eles em binário, você já vai saber que você está organizando os dados dessa forma. Então, você ele fala aqui, ó, por exemplo, em vez de usar 4 bytes para 4 estados, você armazena os 4 códigos de 6 bits em exatamente 3 bytes. Então você vai implementar ali, vai ser um código meio esquisito, mas você implementa o seu código de modo que você deixe todos esses bytes juntos e você leia a informação do próximo byte usando o byte anterior. Então, por exemplo, no binário que a gente ia ter aqui embaixo, você iria ler de 6 em 6 bits nele. Então você vai fazer uma certa correspondência, você vai ler os seus primeiros 8, você lê os seus primeiros 8 bits, aí você sabe que só os dois primeiros, eles são referentes ao primeiro estado. Aí para você pegar o segundo estado, como é que você faz? Você lê esse primeiro bit, aí você lê os dois últimos bits, o primeiro byte, e depois você lê os próximos 4 bits do próximo byte. Entendeu? Você lê de 6 em 6. Então você sempre vai fazer essa troca para você poder aproveitar o máximo do resultado possível. Porque se não fosse assim, você teria que deixar de 6 em 6 separado. E aí você sempre iria jogar fora 2 bits. Então, ao invés de jogar fora esses 2 bits, você vai deixar eles reservados para a próxima unidade de informação. Essa foi a estratégia que eu vi aqui. Só que é meio esquisito. O professor deve ter comentado disso aqui na aula, mas eu nunca tinha visto. E, assim, essa é uma das estratégias que você pode ter para aproveitar o máximo possível. Ela faz sentido. Se eu não me engano, é assim que C++ usa também. Tem algumas linguagens que permitem você fazer operações bit a bit. Provavelmente elas fazem implementações parecidas com isso. Então, é isso para a questão 6. Qual é a resposta direta? Tipo, é só isso da questão do bitpacking? Sim, sim. Não, não, que tem mais texto para trás? Calma aí. Seria o que mais ele pede? Porque ele pergunta por que isso acontece. Sim, resumindo, né? Nós estamos estáticos. Por que isso acontece? Porque o computador ele não mexe, ele não faz operações bit a bit naturalmente. Você sempre armazena pelo menos um byte para qualquer coisa que você for mexer no computador. Então, se você alocar um caractere só, que é tipo a menor unidade de informação ali, você vai alocar um byte completo. Então, para você reverter isso, você precisaria criar um sistema de leitura diferente para você conseguir colocar todos os seus bytes sequencialmente ali. E aí, quando você tiver informações que forem múltiplas de 6, você vai ter exatamente ali ocupado a quantidade que você precisa para alocar aqueles dados. Ao invés de desperdiçar os 2 bits, aqueles 2 bits que seriam desperdiçados, na verdade, eles são a informação para o próximo, eles são parte da próxima informação. Então, dentro de 2 bytes de informação, você vai ter os 2 primeiros e depois vão sobrar 4 bits que vão ser usados para a próxima unidade sim, de informação. Eu vou responder o texto aqui, Ju. Tá, Aí tá. O depois eu. livro, o livro comenta sobre esse bitpacking? Chegou a ver? Essa parte aí? Se eu não me engano, sim. Que eu lembro, sim. Tá, tá, de boa. Aí tu responde lá depois então e. Tá, eu mando já já. Tá. Aí o outro comentário pessoal é que, tipo, esse negócio de bit a bit aí tem pra toda linguagem, tá? Tipo, acho que Em C. talvez, eu não sei se vocês já viram antes. É tipo aquelas operações que talvez o professor Marcelo tenha mostrado, que é, por exemplo, você usa dois sinais de maior ou dois sinais de menor, que é basicamente o bagulho lá de mover os bits.
Ou então tem também o símbolo lá do. Tu lembrou outros, Antônio? Se eu não me engano, tem o acento Em Python, circunflexo. O acento circunflexo que é o E, né? Se eu não me engano, não, é o E ou o O, não lembro agora. Ah, não, é o E. O acento circunflexo é o E. E tem o. E tem uma barra aí você só, diz, uma barra reta, é o O. Binário, quer dizer, bit a bit, quer dizer. Isso, operações bit a bit. isso. Ah, não, Sim? o acento circunflexo é o XOR. Lembrei agora. Exatamente isso aí. Quando tu usa só um sinal, por exemplo, lá no C a gente tem duas barras reta, é o OU. Dois E comercial é o E. Quando a gente reduz uma barra reta ou reduz um E comercial, aí eles viram operações bit a bit. Que eles trabalham só entre os bits de duas variáveis de 8 bits. O que significa isso? É basicamente você pegar cada bit das duas variáveis e fazer essa comparação entre elas. É bem simples. Não, não, na verdade não é bem Nossa, simples. Na verdade, explica. às vezes é bem complexo de você trabalhar, porque tem uma estratégia muito maluca que o pessoal faz com essas operações. Só que assim, elas são extremamente eficientes, então, apesar de ser complexo de implementar, se você consegue implementar, isso aí vai ser uma das coisas mais eficientes que seu programa vai ter. Trabalhar com bit a bit. Tem Eu não aí uns sabia, tem C exemplos. também. Depois, se quem estiver vendo o vídeo aí e quiser pausar nessa parte que o Antônio tá mostrando, ou dar uma olhada depois, é interessante. Eu fui pesquisar pra ver, porque na minha cabeça eu pensava que era só do C++. Mas Não, todas as ok. linguagens têm, praticamente. Tudo quanto é linguagem. Eu não conheço nenhuma que não tenha. Talvez alguma linguagem, tipo, dedicada pra alguma coisa, sei lá, o Ruby, que é pra análise de dados, talvez não tenha. Mas eu não duvido que tenha também. Mas Python, C++, Java, tudo tem. Todos têm. Tá? É isso então. É, acho que essa questão foi isso. Aí a gente passa agora pra próxima questão, que é a questão. Eu até tinha esquecido de dar o zoom aqui. Tá, tu respondeu agora a questão 8, né? Ah, não, tu É, respondeu a questão 6. 6 e agora a gente vai para a questão 7. Tá. Na questão 7, pessoal, aqui ele vai perguntar. Então, vamos lá. O capítulo 5 ele introduz a questão do. E você trabalhar com registros e os campos, né? Ele trabalha com esses dois conceitos. Um registro é uma coleção de campos, basicamente, né? Os campos é, por exemplo, o campo de nome, o campo de idade, o campo de número de telefone e coisas do tipo. Aí essas informações todas juntas formam, por exemplo, o registro de uma pessoa. Então, é o registro que representa um indivíduo lá no seu programa, salvando as informações de um usuário, por exemplo, ok? Diferença básica. Registro é uma coleção de campos e os campos são essas informações individuais que representam um registro de alguma coisa, de alguma entidade, de uma pessoa ou de outra coisa do tipo. O resumo é isso. Tem um slide muito bom aqui que fala sobre essa questão de organização e acesso, que é o que trata basicamente esse capítulo 5. Ele fala sobre compressão, organização e acesso dos registros e campos. E aí, uma coisa aqui que ele tenta relembrar nesse slide em específico é que a organização física ela pode ser dividida entre registros de tamanho variável e registros de tamanho fixo. A gente também tem a divisão de registros e campos, quer dizer, a divisão de campos de tamanho variável e campos de tamanho fixo, só que nesse capítulo, quando a gente vai tratar da fragmentação interna e externa, a gente vai trabalhar mais com essa questão dos registros de tamanho variável e fixo. É, eu vi que qual é o nome? A lista de exercícios ela não cobra diretamente você falar o conceito desses quatro, basicamente, né? Campo, variável e fixo e registro variável e fixo. Então, eu só queria perguntar de vocês se vocês já têm um conhecimento bom sobre isso aí, se vocês já entendem qual é a diferença de cada um, as vantagens e desvantagens de cada um. Porque se vocês não entenderem, eu volto rapidinho um slide e mostro lá para vocês qual que é a estratégia de cada um. Você já tem esse conhecimento ou não? Você tá espelhando a tela, João? Ah, é verdade, esqueci. Mas no vídeo tá. Mas enfim, pessoal, vocês sabem essas diferenças? Não. Alguém sabe, tipo. Tá, a Ana respondeu que não. Então a Ana não, mas Ou mais alguém alguém respondeu que assim quer se não. manifestar? Também não sei não. Tá. Não. Eu acho que esse slide aqui.
Tá, vocês já viram esse slide? É familiar pra vocês? O professor chegou a mostrar esse slide alguma vez? Não? Eles não reconheceram ainda, mas depois que você explicar, eles vão recuperar todos Talvez os. sim, talvez ele tenha mostrado sim, acho que sim. Tá, Mostrou sim, tá. acho. Ah, Tá, relembrando rapidamente então, vamos lá. Na organização de aqui a gente tem umas estratégias lá. Eu acho que vocês também têm uma lista de exercícios que vocês fizeram sobre essas estratégias, que são basicamente estratégias de você armazenar campos e registros dentro de um arquivo. Aí tem lá as estratégias de tipo, qual o nome? Comprimento fixo, indicador de comprimento, delimitadores e o uso de etiquetas, as tags. Que aí, resumindo aqui, os campos com tamanho fixo é basicamente uma estratégia de você falar que existe uma quantidade de bytes fixa para cada campo. Então é aqui, por exemplo, a gente usar a variável char e definir um tamanho fixo de. Qual o nome? Um tamanho fixo de caracteres que vai ter aquele, por exemplo, aquela variável, a variável de last name, first name, cidade onde a pessoa mora e tudo mais. Então tem uma quantidade fixa de bytes para você armazenar aquele nome. Se não couber tudo, ou seja, se ele não usar todo o espaço vazio lá vai causar um desperdício de espaço. Tipo, se eu usei só 5 caracteres para armazenar o tamanho da minha cidade, vai ter 10 bytes desperdiçados que não vão estar sendo usados para nada, como a gente está vendo aqui, ó. O nome Maria, ele não ocupou todos os bytes que ele tinha disponível, ele já foi para o outro byte lá. Aí o próximo seria. Ok, aqui ele fala, né? Tem desperdício no campo de tamanho fixo. Ok, e campos com indicador de comprimento. Esse aqui basicamente você vai ter um númerozinho antes do campo falando quantos espaços que ele vai ocupar, tipo, quantos espaços depois desse número tem que ser lidos para pegar a informação daquele campo. Por exemplo, aqui ele está falando que você tem que ler 5 bytes à frente para pegar o nome da pessoa. Aí depois a próxima informação é a rua, então você tem que pegar 5 bytes à frente para saber o nome da rua. Depois, a próxima informação é o número da casa. 3 bytes à frente está o número da casa. E coisa do tipo. Essa estratégia aqui, ela é meio ruim porque, né, como vocês podem ver aí, você meio que fica proibitivo você, qual o nome, escrever alguns números específicos. Por exemplo, se fosse rua 01, você não ia poder escrever rua 01, porque o caractere 0 ele basicamente indica o início da escrita de qual o nome, do tamanho de um campo. Você também poderia definir outros delimitadores para entender onde começa a falar o tamanho desse campo e coisa do tipo, mas essa estratégia ela é complexa e muito fácil de falhar e tipo é chato de mexer com isso aqui. Não sei se vocês chegaram a implementar atividade sobre isso aqui, mas ela é meio chatinha de fazer. Aí o próximo seria a questão de você separar por um delimitador. Existe hoje, vocês vão ver muito ainda durante o curso, eu acho que até vocês já devem ter visto, arquivos CSV, que são simplesmente você separar cada dado por uma vírgula, ou então separar por ponto e vírgula, ou então aqui nesse caso a gente vai separar por uma barra reta. É basicamente você escolher um caractere especial, que ele não pode estar presente dentro do conteúdo dos campos, para não misturar as coisas, e toda vez que a leitura ela encontrar esse caractere especial, ela vai indicar para ela que ela leu toda uma informação. Então, por exemplo, o meu scanf lá, ele vai ler uma string até chegar no caractere de barra reta. Aí ele sabe que leu um campo inteiro. Aí depois ele vai para o próximo, lê um campo inteiro até chegar na barra reta e vai assim. Entendeu? Aí esse caractere específico são diversos. Depende realmente do tipo de informação que você está armazenando para saber qual é o melhor caractere. Porque, por exemplo, no caso da vírgula, existem, por exemplo, às vezes você vai armazenar uma informação de texto, sei lá, uma descrição, por exemplo. E no meio da descrição pode acabar tendo uma vírgula. Então você não vai querer usar a vírgula como separador, porque a vírgula que você está usando como separador vai dar conflito com a vírgula que você está usando dentro do campo de descrição. Ok? E o último, então, é o de chave-valor, também é bem famoso, que ele é bem semelhante, ele também usa o delimitador, mas aqui você tem uma diferença que você também usa algum identificador para falar que campo é aquele. A utilidade disso aqui é basicamente que, independente da ordem que você colocar aqui, por exemplo, se você quisesse começar por endereço, primeiro registrando o campo de endereço, depois registra o campo de nome, depois o campo de cidade, por fim um campo de número. Se você fizesse essa mistura, pelo fato de você ter o nome dos campos precedentes ao valor deles, você consegue recuperar qual que é esse campo
e associar ele à variável correta. Então você basicamente faria a leitura do nome do campo e depois você armazenaria ele na variável correta referente ao nome que você leu, usando, por exemplo, a operação do switch que a gente tem no C. Então, o switch lá, se for nome, você armazena na variável tal, se for endereço, você armazena na variável tal e por aí vai. Ok. Aí, beleza. Essas estratégias que eu li agora foram estratégias de campo. Se vocês perceberam, ela causa fragmentação apenas nos campos de tamanho fixo. E a fragmentação, como a gente viu ontem, para quem não estava, né? Ela é basicamente a questão de você desperdiçar espaço. Então, como eu falei aqui, você, por exemplo, tem um nome de 10 caracteres e você usou só 5 caracteres. Ficou 5 caracteres que você não escreveu nada e que está sendo desperdiçado, não está sendo usado para nada. Isso a gente chama de fragmentação. No caso que a gente vai ver ali daqui a pouco vai ser a chamada fragmentação interna, ok? Mas eu vou explicar mais em detalhes no próximo slide. Então, essas foram estratégias de como você pode armazenar um campo dentro de um arquivo. Os campos, ok? Agora a gente vai fazer sobre como armazenar os registros. Registros, lembrando lá, os registros são esse conjunto de campos. Então você primeiro define ali a estratégia em que você vai armazenar os campos e depois você define uma estratégia para armazenar os registros. Os registros, tá, tem essas estratégias aqui, tamanho fixo, número fixo de campos, indicador de tamanho, uso de índice e utilizar delimitadores. Alguns aqui são bem semelhantes ao anterior, então tamanho fixo aqui, delimitadores, é muito parecido com o anterior, eu acho que até é igual, né, idêntico. E indicador de tamanho também é igual, os novos aqui mesmo vai ser a questão de número fixo de campos e uso de índice. Tamanho fixo, a ideia do tamanho fixo aqui, ó, é que você tem a sua estratégia lá de armazenar campos, por exemplo, aqui eu usei essa estratégia, a estratégia de campos de tamanho fixo, e aqui eu usei a estratégia de campos de tamanho variável. Ambas as estratégias podem se encaixar dentro do registro de tamanho fixo. Porém, a questão aqui é, no registro de tamanho fixo, com campo de tamanho fixo, basicamente você vai pegar a soma qual é o nome do tamanho de cada um desses campos fixos. Então, por exemplo, digamos que o campo 1 tem 10, o campo 2 tem 10, o campo 3 10 e o campo 4 tem 10 de tamanho fixo. Basicamente, o tamanho do meu registro, que é essa coleção de campos, vai ser a soma dos tamanhos dos campos. Então, vai dar 40 de tamanho. Então, o meu registro vai ter um tamanho fixo de 40. Ok? Já na questão do tamanho variável, do registro de tamanho fixo e campos de tamanho variável, os campos de tamanho variável, eles não podem exceder o meu tamanho fixo do registro. Então, beleza, todos os meus campos aqui, eles podem ter um tamanho variável ali de caracteres, ou seja lá o que for, só que a soma, né, do tamanho que cada um desses campos vai atingir, ela não pode exceder o meu tamanho fixo que eu decidi para o meu registro. Então, se o meu registro tem um tamanho fixo de 40, os meus campos, eles podem meio que usar esses 40 bytes que eu tenho ali disponível da forma que eles quiserem, desde que eles não excedam isso. Então, por exemplo, às vezes eu posso ter um nome de 5 e uma rua de e uma rua de 10, ou então uma rua de 5 e um nome de 10 e por aí vai, desde que a soma no final do tamanho de todos eles não exceda os 40. Uma ideia bem simples. Registro com número fixo de campos. Tá. Isso aqui é basicamente que você vai lendo os campos com os delimitadores e você sabe que vai acabar depois de uma determinada quantidade de campos. Tá? Isso aqui, o tamanho do registro é variável, ou seja, você vai contando quantos campos você leu até você chegar, por exemplo, se eu definir que de 5 em 5 campos é uma informação. Nesse caso aqui é 4. De 4 em 4 campos eu tenho um registro completo. Basicamente, depois de você ler 4 campos, você sabe que o próximo campo é de um próximo registro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu leria o nome da rua, o número da casa e o nome da cidade. Já li 4 campos. Se eu li 4 campos, significa que o próximo campo é um novo registro. Então, aqui é um nome, uma rua, um número de casa e uma cidade. Li 4 campos, então o próximo é outro registro, e assim vai. Ok? Então, aqui a gente tem registros com tamanho fixo e também, quer dizer, registro com número fixo de campos, não é a mesma coisa que tamanho fixo, tá? O registro é de tamanho variável. E os campos, eles também são de tamanho variável, porque essa estratégia ela também permite você ter o tamanho variável devido aos delimitadores. Tá? Mas você poderia também usar outras estratégias como campos de tamanho fixo, se você quisesse.
Então, indicador para o tamanho dos registros, aqui é muito semelhante, só que agora a ideia é que você, por exemplo, fala que tem 28 bytes para armazenar um registro, aí você vai lá usar, por exemplo, uma estratégia de contar quantas informações tem aqui. Ah, não, na verdade nem. Você vai usar só os delimitadores mesmo para saber qual que é cada informação. Então você sabe que os próximos 28 bytes são de um registro, por exemplo, o registro aqui da Maria. Aí você, por exemplo, lê esses 28 bytes na memória e depois divide eles usando os delimitadores. Você sabe que a Maria até o primeiro delimitador é o nome, depois até o próximo delimitador é o nome da rua e assim vai. A utilizar o índice. Tá. Ah, essa parte aqui é importante. Vocês tiveram prog 2 com. Vocês já tiveram prog 2, né? Só. Vocês já tiveram prog 2 foi com a professora Liliane? Alguém que sabe Sim. me dizer? Vocês viram isso com a professora Liliane? Eu Arquivo de acho que índice? não. Não viram, tipo, arquivo de índice. Ela falou, vamos ordenar aqui o arquivo de índice. Aí você fazia a ordenação no arquivo de índice. Ela não viu nada disso? Não tô lembrando. Tudo bem. Aqui a ideia é bem simples. É basicamente você tem dois arquivos separados, ok? Você vai ter dois arquivos separados. Vai ter um arquivo que armazena os dados, que são os registros e os campos, tudo bonitinho. E vai ter um outro arquivo que ele vai armazenar o que a gente chama de... Qual é o nome? Chama de índice, né? Que é basicamente... Ele vai falar em que byte do arquivo começa um determinado registro. Então, por exemplo, nesses dois arquivos aqui que ele está dando, que é o arquivo de dados e o arquivo de índice, ele está falando que o primeiro registro começa a partir qual é o nome? Do byte 0 do arquivo. Ou seja, assim que eu abro o arquivo e posiciono meu ponteiro no início do arquivo, ali vai estar o meu primeiro registro. Caso eu queira, por exemplo, digamos que eu não queira ler direto o primeiro registro. Não, o primeiro registro não é o que me interessa. Eu quero ler primeiro o segundo registro. Se eu quero ler primeiro o segundo registro, então vou ali para o 29, né? Leio ali o 29 e vejo que ele representa a posição onde está o meu segundo elemento o meu segundo registro dentro do arquivo. E ele fala que esse elemento ele vai estar lá no byte 29 do arquivo. Ou seja, se eu abrisse meu arquivo, começasse o meu ponteiro no início do arquivo e ignorasse 28 bytes à frente e parasse no byte 29, a partir daqui a informação para frente ela representa o meu segundo registro. É basicamente essa a ideia. Essa questão do registro aqui ela é muito importante porque ela é utilizada para algumas estratégias de basicamente ordenação que a gente tem para acessar as informações mais rápido. Tudo que vocês vão ver de árvore B e também existe também, eu esqueci o nome do outro método. Mas tem um outro método que é simplesmente você ordenar o arquivo de índice e aí, tipo, a partir desse arquivo de índice você consegue fazer uma busca binária nele e tudo mais. Acho que no próximo slide vai comentar sobre isso. E entre outras estratégias. Então, essa estratégia das árvores B que vocês vão ver e as estratégias de você ordenar o arquivo de índice, que vocês vão ver futuramente, eu esqueci o nome agora, elas são extremamente importantes e usam essa ideia de você separar em dois arquivos, ok? Então, essa questão dos índices, se acostumem que vocês vão ver muito daqui para frente, ok? Essa é a estratégia mais utilizada para garantir um acesso eficiente a arquivos muito grandes. E por fim, utilizar delimitadores, que aqui é delimitadores para um caso dos registros, tá? Não são para os campos. Os campos, como a gente viu, a gente está sempre usando aqui o delimitador de barra reta para dividir os campos, mas aqui a gente está usando o indicador de hashtag para passar de um registro para outro registro. Então, toda vez que ele termina de ler esses campos aqui e encontra a hashtag, ele sabe que acabou esse registro e ele tem que ir para o próximo registro. Essa estratégia é interessante porque simplesmente, por exemplo, se o nosso registro aqui da Maria, por exemplo, tivesse faltando a informação do nome da cidade dela, a gente não armazenou o nome da cidade dela. Então, eu li o nome da Maria, li o rua, papapá, mas faltou o nome da cidade. Quando eu chegar na hashtag, eu vou saber que, tipo, eu não preciso armazenar o valor da rua e tudo mais, e eu já posso passar para o próximo registro, ok? É simplesmente isso. Aí você poderia usar isso aqui com uma mistura da questão das tags, né, para você saber certinho o que representa cada campo, para você poder eliminar um campo sem ter nenhuma perda na ordem que você vai armazenando as informações. Era isso. Aí o resto do slide aqui ele vai falar sobre umas questões de chaves que eu acho que ontem o Antônio comentou sobre isso, né? Aí a questão também da blocagem, que a gente também comentou sobre isso ontem, que é você acessar um bloco de dados e tudo mais. E é isso.
Aí cada uma daquelas estratégias lá, você pode fazer uma estratégia para carregar um bloco daquelas informações e analisar eles em memória para não ter o peso de ficar acessando o arquivo toda hora. Ok? Aí eu acho que aqui não vai ter mais nada para falar. Então tem organização de arquivos, registro com tamanho fixo, registro com tamanho variável. E aí depois a gente vai ver acesso sequencial e acesso direto. Alguma dúvida sobre isso aí? Conseguiram dar uma relembrada desses conceitos? Deu para entender que a gente tem as estratégias de campo e as estratégias de registro, certo? Deu para entender legal? Alguma dúvida? Tudo certo. Então tá aqui os de campos e tá aqui os de registro. Vocês têm acesso a esse slide, tá? Esse aqui, se eu não me engano, o nome dele é... Eu não lembro. Tá aqui. Tem como... Esse aqui é a organização de arquivos parte 1. Aí agora a gente vai para organização de arquivos parte 2. Acho que tá aqui, inclusive. Esse aqui, ó. O que a gente viu agora é a organização de arquivos parte 1. E agora a gente vai para organização de arquivos parte 2. Ok? Então na parte 2 aqui ele dá uma breve volta lá, né? Ele explica basicamente registro, tamanho variável e tamanho fixo. Que é o que a gente vai abordar aqui para entender a fragmentação. Ok? Então aqui vai entrar um pouco na questão da compressão e dos cabeçalhos, que a gente já viu. Então metadados, vocês lembram lá também que a gente falou na passada. Tem uma questão aqui interessante que ele fala que muitas vezes os metadados eles procuram ser armazenados usando aquela estratégia que a gente viu de tags, ou seja, de etiquetas, né? Então você tem uma chave indicando do que é aquele valor e tem o valor. Por exemplo, lá nas imagens eu tenho uma chave que indica a data em que foi tirado, que foi salvo a imagem. E aí depois o valor é a data de fato, tá ligado? Então aqui tá, blá blá blá, isso aqui não importa tanto, nunca nenhuma questão sobre isso. A compressão de dados é o que a gente ainda até vai explicar mais, mas o Antônio já viu um pouco com vocês. A próxima questão vai ser sobre essa questão aqui das omissões, o código de run length, tá? Ele vai explicar na próxima questão. Ok. Aí a gente tem código de tamanho variável, tem o código Huffman. Vocês já viram o Huffman? O Huffman ele também é uma estratégia utilizada principalmente para você conseguir comprimir o conteúdo de arquivos. Então, o que vocês viram lá atrás, né, em grafos, que eu e o Antônio nem entendeu porque que vocês viram isso lá atrás, sabe? Geralmente a professora passava código Huffman na parte de arquivos. Então, tipo, aquilo lá também servia aqui para a gente reduzir o tamanho de arquivos, comprimir arquivos. Ok. Tá, e aí a gente que entra aqui na questão da eliminação de registros, que é aqui onde a gente vai acontecer a tal da nossa fragmentação interna e externa. Primeiro tipo de fragmentação, fragmentação interna. A fragmentação interna ela é a fragmentação que ocorre dentro do registro. Fragmentação externa é a que ocorre fora dos registros, entre registros, ok? Vamos lá, começando da fragmentação interna. Qual que é essa fragmentação interna? Exemplos que a gente tem, um exemplo que a gente tem aqui, o registro de tamanho fixo. Registro de tamanho fixo, e nesse caso aqui a gente tem os campos variáveis, mas também poderiam ser campos de tamanho fixo, teriam o mesmo desperdício, ok? Aqui a gente percebe que esses pontinhos, né, esses pontinhos que estão no final de cada registro, eles representam qual o nome? Bytes da memória em que não foi armazenado nada. Esses pontos finais aqui que estão depois de cada registro são simplesmente bytes que não estão sendo utilizados. Toda a minha informação foi armazenada dentro dessa linha que representa um registro de tamanho fixo, porém lá no final a gente vê que esses pontinhos são espaços, esses são bytes que a gente está desperdiçando, que a gente não utilizou para armazenar nenhuma informação. O segundo registro ali, qual o nome, como fala? Diferente do primeiro registro, o segundo ele faz uso de todos os bytes. Ok, ele consegue usar todos os bytes, ele tem zero de desperdício. Porém, a gente sabe que isso é tipo um caso muito raro de se acontecer, de você ter um registro que ele armazena todas as informações sem problema nenhum. Ok, então isso é realmente algo mais raro. Aí existem algumas estratégias na hora de a gente eliminar esses registros, que por exemplo, a primeira que ele vai apresentar aqui, nesse caso aqui das figuras A, B e C, é basicamente você remover um registro dentro do arquivo e remover a linha em que ele estava, o nome que ele estava inserido, e mover todas as linhas que estavam na frente, todos os bytes que estavam na frente para trás, que é basicamente a ideia que a gente tem lá na remoção de um elemento de um vetor sequencial lá, tipo um vetor, o nome uma lista sequencial de tamanho, qual o nome? Não dinâmica, eu esqueci como é que fala quando não é dinâmico. Ô, diabo. Vocês viram assim, é D1. Estático.
Estático, isso. Quando você tem um vetor estático lá de tamanho fixo, aí você remove um elemento do meio, aí você tem que puxar os elementos que estão na frente para trás. É basicamente isso. Isso aqui é extremamente ineficiente, extremamente não recomendado, você nunca deve fazer isso. Literalmente ele só mostrou aqui para você saber que existe essa possibilidade, mas tipo, isso aqui vai evitar que você tenha fragmentação externa, que seria basicamente você, por exemplo, deixar um espaço ali para um registro substituir esse registro, mas porém isso aqui é extremamente ineficiente e não recomendado de se fazer, tá? Tá, ele vai falar um pouco sobre recuperação, que é basicamente você localizar registros. Tem uma questão aqui dos RRNs. Ai, o professor comentou sobre RRN com vocês, só para eu saber se já é algo que vocês viram. Hein? Comentou, sim. Comentou? Vocês sabem da existência, então, tá. Basicamente, essa estratégia de registro de tamanho fixo que eu andei comentando, ela tem um conceito nela que se chama de RRN, que é... Eu não lembro agora em inglês, mas é basicamente... Pô, não tá aqui não, velho. RRN. Relative Record Number, ou Isso. número de registro relativo. Exatamente, Relative Record Number. É basicamente que, tipo, você sabe que de tantos em tantos bytes você tem um registro. Tipo, se você falar, o meu registro, ele tem 10 bytes, é um tamanho fixo. Então você sabe que de 10 em 10 bytes você tem um registro. De 10 em 10 bytes você tem um registro. Exemplo lá na imagem que a gente estava vendo. Digamos que isso aqui seja 50 bytes. Cada linha aqui tenha 50 bytes. Então eu sei que de 50 em 50 bytes eu tenho um registro separado. E o que ele quer dizer com RRN? RRN ele é basicamente o índice de um determinado registro. Por exemplo, o Ares aqui, o Ames, sei lá o que está escrito ali, ele é o registro número 0. O Morrison é o registro número 1 e o Brown é o registro número 3. Para a gente acessar esses registros diretamente dentro do arquivo, sem precisar, com o nome, ler os campos anteriores, a gente pode usar a operação de fseek usando o RRN desses, com o nome desses índices. Então, por exemplo, se eu quisesse acessar diretamente o Brown, o que eu faria? Eu abriria meu arquivo, posicionaria o ponteiro no início do arquivo e faria a seguinte operação. O índice do registro que eu quero acessar vezes o tamanho fixo do meu registro. Então, se o meu registro tem um tamanho fixo de 50, eu vou pegar o índice que eu quero acessar, por exemplo, digamos que eu quero acessar o Brown, que tem um índice 2. Vou pegar o 2, multiplicar por 40 e vou mover o meu ponteiro para aquele byte. Então, se eu estava ali no início, que era ali no Ames, né, antes da letra A, eu vou mover do 40 vezes 2, que é... Não, 50 vezes 2, que é 100. Vou mover 100 bytes para frente e vou parar diretamente aonde? No registro do Brawl, no início do registro do Brawl. Essa é basicamente a ideia dos RRNs. Então, toda vez que eu tenho com o nome registro de tamanho fixo, eu consigo utilizar essa estratégia do RRN. Eu consigo ter ali com o nome, uma lógica fixa de como que eu vou acessar esses registros através dos seus índices. Essa estratégia é uma estratégia de acesso direto, ou seja, eu consigo do início do meu arquivo me mover para qualquer registro específico que eu quero acessar diretamente, usando apenas um seek. Então, com um seek, eu consigo acessar o índice 2. Com um seek, eu consigo acessar o índice 2000. Eu não preciso ler campo por campo do meu arquivo para chegar lá no índice 1000 ou na pessoa que eu quero acessar, por aí vai. Isso é extremamente importante porque o RRN, apesar de, como a gente viu aqui, ter essa questão de que ele causa uma fragmentação interna horrível, que sempre vai estar meio que pendurando ali dentro daquele registro, ele tem essa vantagem de ter o acesso direto. Você simplesmente consegue usar o RRN dele para conseguir acessar um campo de forma direta. Você faz aquele cálculo ali do tamanho vezes o índice e pronto, você chega, dá um fseek e chega naquele campo, naquele registro, ok? Então, beleza. A grande vantagem do tamanho fixo é você ter o acesso direto. A grande desvantagem do tamanho fixo é você ter a fragmentação interna. E aí a gente entra então na nossa próxima estratégia, que são os registros de tamanho variável. Então, por exemplo, aqui eu não vou ter, como vocês podem ver aqui no A, né, na organização A, a gente não tem nenhum desperdício, todos os espaços estão sendo utilizados. Porém, quando a gente vai tratar de eliminar esses campos, o que acontece aqui é que você usa uma estratégia de
você dizer que, por exemplo, digamos que eu eliminei o segundo ali, que foi o Morrison, né? Que é o que aconteceu aqui nessa imagem na B ali. Quando eu eliminei o Morrison, eu usei a estratégia do seguinte. O meu registro do Morrison, ele ocupava 64 bytes. Era variável e tal. Provavelmente, ó, o anterior ali ocupava 40 bytes. O do Morrison ocupava 64 bytes. E o do Brown ali ocupa 45. Acho que vocês conseguem visualizar esses números aqui, né? Eles são aquela estratégia que a gente falou do... Qual o nome? Dos registros com tamanho, né? Um indicador de tamanho. Então ele está usando aqui a estratégia de registros com indicador de tamanho. Quando a gente removeu o arquivo do Morrison, a gente fez o seguinte: a gente simplesmente falou que aquele espaço onde o Morrison estava armazenado, ele está disponível para que outro registro ocupe aquele espaço. Ele basicamente falou isso, ó. Aqui onde estava o Morrison, você pode colocar outra coisa no lugar dele, porque ele não importa mais. Tipo, a gente colocou essa flagzinha, esse asteriscozinho aqui que está do lado do 64, ele representa que todos os dados que estão aqui armazenados, eles não importam mais, eles foram removidos e você pode substituir por outra coisa. Essa é a melhor estratégia de remoção que a gente tem. É basicamente você adicionar uma flagzinha naquele campo, avisando que ele foi removido e que ele pode ser substituído por outra coisa. Ou seja, muitas vezes, como acho que vocês já devem ter visto, no computador a gente não remove nada de fato. Tem até aquela ideia lá do HD, ele nunca é com o nome limpo de fato. Tipo, o HD ou qualquer estratégia de remoção de arquivos, ele simplesmente fala que aquele espaço está disponível para outra coisa ser armazenada. Ele não vai lá e zera todas as posições daquele registro. Ele simplesmente fala, ó, 64 bytes aqui estão disponíveis para você colocar outra coisa no lugar. Isso é a estratégia de remoção. Só que isso aqui tem um grandíssimo problema. Se os meus registros são de tamanhos variáveis, e, por exemplo, futuramente eu venho com outros registros, os próximos registros que vão surgir não necessariamente vão ter o tamanho 64, eles podem ter um tamanho variável. Por exemplo, aqui, ele está tentando, essa setinha aqui, né, tem um 43 e uma setinha que vai para o 64. Aqui ele está indicando que ele está tentando inserir um novo registro que vai ter tamanho de 43, e aí ele viu que dentro desse espaço aí que tinha sido removido do 64, cabem esses 43. Então ele pode inserir esses 43 bytes ali naquela posição. Porém, depois de inserir esses 43, você vai ver que lá para frente dos 43 ainda vão estar sobrando 43 é 64 menos 43, que vai dar 21 bytes lá para frente ainda não sendo ocupados. Então, tipo, eu vou pegar 43 do 64 e ainda vai sobrar 21 bytes na frente, 21 pontinhos sem ser ocupados, sem ser armazenados nada. E aí vai ter que surgir outro registro de tamanho variável no futuro para entrar dentro daquele espaço. E aí, digamos, ó, vamos considerar que entrou esse de 43. Aí ficou faltando 21 para ser ocupado ali. Ficou um espaço entre os registros sobrando de 21. Aí entra um outro que é de 20. Ou seja, entrou um novo registro de 20 e coube ali dentro daqueles 21 que estava sobrando. Mas ainda ficou sobrando um byte para ser ocupado. Aquele byte nunca mais vai ser ocupado. Nunca, nunca mais. Tipo, não existe nenhum outro registro que vai ocupar só um byte. Então a gente obrigatoriamente vai ter um desperdício de um byte dentro do nosso arquivo. E isso vai se caracterizar como uma fragmentação externa. Ou seja, uma fragmentação que ocorre entre os registros. A fragmentação interna que a gente viu, ela acontece dentro dos registros, lá na questão dos campos não ocuparem todo o espaço que o registro armazena. Já a fragmentação externa é a que acontece entre os registros, que é o caso aqui que a gente viu de você ter um espaço em que nenhum outro registro vai conseguir ocupar no futuro. E aí, a partir disso, a gente vai entrar lá nas estratégias de first fit, best fit e worst fit para tentar encontrar esses melhores espaços, tipo, dentre os espaços apagados que tem dentro do meu arquivo, por exemplo, o 64 é um dos espaços disponíveis para armazenar um novo valor. Lá eu vou usar que estratégia para armazenar o meu novo dado? Vai ser dentro daquele 64 ou vai ser num espaço que cabe melhor o meu registro, ou vai ser num espaço tipo muito aberto em que vai caber tipo o meu registro e ainda vai sobrar muito espaço. Existem três estratégias aí que a gente vai ver depois com mais detalhes, mas o que eu queria que vocês entendessem aqui para a gente responder a questão é isso: fragmentação interna
e fragmentação externa, ok? Fragmentação interna, ela geralmente está acontecendo ali nos registros de tamanho fixo, quando a gente tem os campos que não ocupam todo o nosso registro. Inclusive, nessa estratégia não existe fragmentação externa, tá? Todos os nossos registros, eles ocupam todo o espaço fixo deles. E aquela estratégia que a gente viu também de usar um asteriscozinho para indicar que aquele registro qual o nome foi removido, ela também pode ser aplicada aqui. Ela seria aplicada de uma forma muito mais eficiente, porque, por exemplo, se eu removesse aqui o Morrison e quisesse substituir ele no futuro, é só colocar um asteriscozinho no início do Morrison, e a gente sabe que esse tamanho fixo aqui que ele armazenava, ele pode ser substituído por outra coisa no futuro e acabou. Eu não preciso pegar todos os dados anteriores e armazenar aqui, tá? No futuro vocês vão ver que existem muitas estratégias em cima disso. Os registros de tamanho fixo, eles são tipo a forma mais eficiente de você acessar os arquivos. Já os de registro de tamanho variável, eles são as formas mais eficientes de vocês evitarem a fragmentação interna, mas com aquela consequência ainda de você ter uma fragmentaçãozinha externa que muitas vezes, assim, dependendo do tipo de informação que você está armazenando, vai ser mais vantajosa em questão de espaço, ok? Então, aí na questão da fragmentação externa, ela ocorre mais quando a gente tem registros de tamanho variável. Registros de tamanho fixo não tem fragmentação externa, registros de tamanho variável não tem fragmentação interna, ok? É isso. Alguma dúvida? Deu para entender tudo? Expliquei bastante coisa aí. Nada a dizer? Todo mundo entendeu 100%? Eu entendi, João. Então eu quero aqui que... Vamos ver quem tá aqui na call. Antônio, Caio, Dudu, Érica, Lara, a Ana, Rodrigo. E o Prisby é quem mesmo? Não lembro agora. E o Rodrigo. É... Lara, você pode falar, Lara? Ou você tá sem microfone? Mano, alguém tá vivo na call? Tipo, alguém tá falando? Alguém é possível falar? Oi, oi, oi. Ana, vai. Eu expliquei tudo. É só você dar a resposta. Qual é a diferença da fragmentação interna e externa? Em qual situação elas ocorrem? Eu expliquei tudo. É só dar a resposta. A fragmentação interna ocorre dentro do registro e ela acontece em situação quando a gente usa o registro de tamanho fixo. E a fragmentação externa é fora do registro e ocorre quando a gente usa registro de tamanho variável. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Que bom que vocês conseguiram entender então. Tá de boa. É isso, pessoal. Então, a resposta foi isso. Eu vou. Acho que eu vou escrever aqui, né? Na fragmentação interna. Eu escrevo depois, tá? Só para não ocupar tanto espaço, ok? Mas é exatamente isso que a Ana falou, tá? Parabéns, Ana, você conseguiu entender muito bem. Eu espero que os outros também tenham conseguido entender. É isso a diferença de fragmentação interna e externa. Aí lembrando, existe a fragmentação interna e externa que a gente está considerando aqui na questão dos registros, e também existe a fragmentação interna e externa lá no disco. Esses dois tipos de fragmentação são diferentes e vocês têm que ler, por exemplo, a questão certinho para saber o que ela está querendo abordar. Quando a questão está falando sobre disco, é aquela fragmentação que a gente abordou ontem. Quando a fragmentação está falando sobre registro, é essa fragmentação que a gente abordou agora dos campos e registros, ok? É isso. Aí agora a gente vai passar para a questão número 8 para fechar esse capítulo aqui com o Antônio. Hello. Pode transmitir aí, Antônio. Eu vou transmitir aqui a tela. Ok. Tiver todo. Se não estiver dando para vocês me avisam, né? A questão 8 também é sobre essa questão de compactação dos dados que você tem. Sendo bem direto na questão, codifique cada um dos seguintes usando codificação por comprimento de execução, run length, e discuta os resultados e indique como você poderia melhorar
o algoritmo. Que algoritmo é esse que ele está falando? Então, a gente... Como é? Rapidinho. Deixa eu só olhar um negócio. Tá. Em várias situações, vocês se deparam com dados que vão ficar se repetindo. Tipo, por exemplo, ele dá aqui nos slides o exemplo dessa imagem aqui, que a única informação que você tem de fato são essas cores diferenciadas que identificam essa água viva aqui nessa imagem, né, aqui. E o fundo dela é praticamente inteiro azul. Então, como é que você pode ignorar boa parte dessa informação aqui, ignorar entre aspas, porque ela é repetida. Então, essa técnica de compressão que ele está falando é de você pegar, é simples como você pegar essas repetições e você dizer que elas vão acontecer. Então, você vai trocar, por exemplo, você vai demarcar um caractere especial aqui no início. Por exemplo, ele usa como exemplo o FF. Aí depois você vai escrever a informação em si e depois você diz quantas vezes ela se repete. Então você tem essa sequência aqui: 22, 23, 24, 24, 24, 24, aí 25, 26, 26, 26, 26, 26 e por aí vai indo. Você pode codificar ela demarcando o caractere especial, colocando o caractere que está sendo repetido e depois a quantidade de vezes. Então você tem aqui FF, aí 24 para dizer que é o 24 e 7 indica 7 vezes. Então você tem o 24 7 vezes se repetindo na informação original. É uma técnica de compactação sem perda de informação. Ó, FF 2606. Então, o 26 ele aparece 6 vezes e é justamente o que acontece aqui nos dados. Ó. 6 vezes aí o 26 acontecendo. Nota que nessa nossa compactação, a gente está ocupando 3 bytes para armazenar nossa informação completa. Quer dizer, 3 bytes não, 3 unidades, 3 registros, vamos dizer assim. Supondo cada registro seu tem 2 caracteres, então a gente está ocupando 3 registros para nossa informação. Então, se algum caractere está se repetindo só 3 vezes, por exemplo, imagina que ao invés de ter... Eu acho que o próximo... Peraí. Antônio, você pode tratar Não, isso aí não, mas como o segundo... byte mesmo, não é registro, não é byte mesmo. Não, tipo, só para... É porque byte é cada letra, né? Não, tipo, byte é 8 bits. 8 bits pode representar um FF, eu acho. Depende também, né? Mas, por exemplo, Não, pode não, não. representar o F, não, por exemplo. Só um F sozinho. São 2 Fs. Ah, mas. Ah, não sei, não sei. Tá, tá, tá. Tá, a gente tem aqui 12 letras, tipo 12 símbolos, caracterizando. Porque ele não está armazenando isso aqui também como número, É, normalmente. é uma imagem. Mas enfim, tipo, meio que tanto faz. Só o que importa é a gente tem essas 3 unidades de informação aqui para representar essas 7 unidades de informação que a gente tinha anteriormente. Então a gente tem uma compressão. Mas se a gente tivesse, por exemplo, 3 repetições, então fosse 24, 24, 24. Repara que não faria diferença a gente usar a nossa compressão ou não. Porque são três unidades de informação, são três duplinhas de letras. Então, se a gente identificasse, por exemplo, 24, 24, só 2 letras, ignora as outras repetições, não faria sentido a gente fazer a compressão desse jeito aqui. Então, bora para a questão. É rapidinho para responder ela. Ele fala, ele pede para a gente aplicar esse algoritmo, RLE, o nome dele, run length, e RLE. Agora eu me confundi mais. Enfim, run length run length, eu confundi, eu coloquei um erro a mais. Basicamente, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, a gente tem 3, aqui, 3, 6, 7, 8, 9 vezes aparecendo o 01. Então bora lá. Usando o FF como característica especial, FF 01, 09. Ok? Aí, bora ver. 102, tá sozinho, não tem repetição. Então a gente simplesmente escreve o 02. 03 ele aparece repetido, então 3, 6 vezes. Bora aqui. FF, o 03, se repetindo 6 João, o vezes. Antônio não tá falando nada, não? Eu tô falando. Ele tá falando bastante. Falando bastante. Eu tô.
Agora saiu o áudio pra mim aqui. Ah, tá. Clica nesses 3 pontinhos aqui, se for o caso, às vezes o meu volume tá baixo para você. Enfim. Aí o 02 e o 03 aqui eles se repetiam várias vezes. Aí 04, 05 e 06. Então, 04, 05, o 06 ele está se repetindo ali, aparece 206. Então, aplicando o algoritmo de forma direta, FF 06, 02, aparece 2 vezes, e por final 07. É assim que fica a nossa compressão no final. Bora ver. Não, calma, João. Ah, tá. Pera, tá. Beleza. Porra. Pode ir, não. 01, aqui. Eu vou comprimir a segunda aqui pelo mesmo algoritmo. Então, 01 aparece 2 vezes, FF 01. Tipo, é isso que o João falou. Eu vou colocar direto a resposta aqui, porque vocês já entenderam qual que é a ideia. E o João falou. O ponto é que depois que a gente comprime a segunda sequência, então a gente comprimiu a primeira sequência. Tinham 22 bytes nela. E quando a gente comprime, a gente tem 13 bytes. Então, tem compressão acontecendo. O que acontece é que na segunda sequência, quando a gente comprime ela, a gente tem um monte de repetição de 2 caracteres que vai ocupar tipo, 3 espaços. Então, antes, esses dois aqui, essas duplas, elas ocupavam 2, mas agora elas vão ocupar 3, porque o nosso algoritmo, da forma como ele está aqui, ele não está otimizado. Então, de 14 bytes, a gente vai para 20 bytes. Esse é o problema que a gente tem nesse nosso algoritmo. Então, a gente pode implementar uma versão diferente dele, por exemplo, onde quando acontece repetições a gente só comprime repetições com um tamanho mínimo, por exemplo, normalmente é assim que você faz, e para evitar esse tipo de situação. E é só isso. Os caracteres eles são comprimidos dessa forma aqui. A outra ideia de compressão, que inclusive vocês já viram, é essa compressão usando o código de Huffman. Vocês lembram o código de Huffman? Querem que explique ele rapidinho? A gente lembra, mas pode relembrar. Não tem problema. Tá. Ou Então, também o pede essa código versão? Huffman. Quê? Ah, não, eu ia perguntar se a questão também pede essa versão. Não, mas só pra Não, explicar tudo rapidinho, bem. porque se não me engano vai cair para eles. Então, passando bem rápido aqui, o código de Huffman, ele vai lidar com tamanhos variáveis. Você vai ter lá o seu arquivo, você vai criar no código de Huffman uma tabela, e você vai dizer quantas vezes cada símbolo que você tem no seu texto ali, no seu arquivo, ele aparece. Então, a partir dessa. Aqui, tá bem aqui a tabela de símbolo e frequência. Então, a gente tem nesse exemplo aqui o A aparecendo 15 vezes. O B ele aparece 6 vezes. A letra C. E assim a gente vai indo. A gente vai dizer quantas vezes cada símbolo aparece. E aí a gente ordena essa lista. A gente ordena essa lista e começa a montar a nossa árvore partindo dos elementos começando dos elementos que aparecem menos. Agora que eu vi aqui. Calma. Que ele não ordenou, é isso? Não é porque ele não escreveu aqui no código, ele não colocou o exemplo ele não colocou as quantidades de vezes que cada letra aparece, ele só coloca o símbolo no final. Eu não tinha visto isso. Tudo Mas, bem. enfim, aqui, a gente pode simplesmente olhar aqui essa árvore aqui mesmo. Nesse caso aqui dele, o B aparece uma vez e o D aparece uma vez também. Você tem ali a sua lista ordenada, então você vai pegar os dois elementos que estão no final e vai colocar eles como dois nós que você tem na sua árvore. Você pode colocar o B e o D, você ordena eles na hora que você está desenhando da esquerda para a direita, tipo, usando a ordem alfabética mesmo. Então o B fica na esquerda, o D fica na direita, você escreve o nó assim com a quantidade de vezes que o símbolo aparece. Aí você une os dois elementos como se fosse um símbolo novo e você vai reinserir esse símbolo na sua árvore. Quando você reinsere, você vai ver que o C e esse símbolo novo que você criou, eles são os dois elementos que você vai ter que juntar. Então, na parte mais baixa ali da sua lista, você vai ter o C
o elemento C e o elemento BD. Então você coloca os dois, um do lado do outro, na ordem aqui, e você junta os dois na próxima etapa da nossa árvore, sempre somando as quantidades de vezes que o símbolo aparece. Então, BD aparece 2 vezes e o C aparece 2 vezes. Então, une eles, forma CBD, 2 mais 2, 4, e forma aqui. Quando você reinsere ele na sua lista, você vai ter os elementos A e o CBD juntos. Vão ter os dois elementos que você vai tirar ali da sua lista. Você tira eles e junta, e nesse caso aqui você terminou a árvore, só tinham 4 símbolos nela. Então, ABCD 7 vezes. Nota que o número aqui no final vai ser justamente a quantidade de elementos que você tem ali no seu arquivo inteiro, no seu código inteiro, naquilo que você está comprimindo, no texto que você está comprimindo. Aí você vai colocar nessa sua árvore binária um nome, um 0 e um 1 em cima de cada um dos nós, em cima de cada ligação, do pai para o filho, que tipo 0, 1, 0, 1, eita. Da esquerda para a direita. Você nomeia o filho da esquerda como 0 e o filho da direita como 1. Aí para descobrir qual que é cada símbolo, basta você percorrer essa árvore. Então, como você descobre qual que é o símbolo do A? Você vai para a esquerda, você passou pelo 0 e já chegou no A. O A já está sozinho. Então, o A ele vai receber o símbolo 0. O B, como é que você descobre o B? Você vai para a direita, porque B é maior do que A, C e BD. Vai para Ah, não, não. Não é isso não, mas enfim, você encontra o B aqui e percorre os filhos do nó pai até você encontrar o B. O B, no caso aqui, você teve que ir para a direita, depois para a direita de novo e depois para a esquerda. Então, 1, 1, 0. Tá aqui o B. 1, 1, 0. O C, você teve que ir para a direita, depois para a esquerda. C é 2, você passou pelo 1 pelo 0, 1, 0. E o D, direita, 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 você chega no D. Então, 1, 1, 1. Fazendo desse jeito, os símbolos que aparecem menos vezes, eles vão ter os códigos mais longos. E depois você reescreve a sua mensagem trocando cada uma das ocorrências do seu símbolo pelo código que ele tem. E é só isso que tem no Huffman. Você acha que faltou alguma coisa para falar do Huffman? Aí depois disso aí só tem aquele cálculozinho lá de falar quanto que você economizou. Que é bem simplesinho, que é de vocês ver os exercícios anteriores que vocês já tinham feito anteriormente, né? É porque vocês já fizeram uma prova que caiu o Huffman, né? Então vocês vão ver lá que tinha essa questão também do cálculo da compressão. De quanto que você Uhum. economizou de espaço. Sim. Que é o que importa no final das contas para esse assunto de arquivo. Sim, caso você não lembre, tipo, ele é bem simples. Você vai contar depois. Você pega as ocorrências de cada um e multiplica pelo tamanho que você tem do seu código. Então, tipo, Novo o A tamanho. aparece 7 vezes. Ao invés de você ter 7 vezes o tamanho de 1 byte, que antes o A seria o tamanho de 1 byte. Agora ele vai ter um tamanho de 1 bit, por exemplo, ou então de 1 byte, se você considerar que isso é uma letra. Então, você vai multiplicando esses valores e no final você divide um valor pelo outro. Eu acho que vocês lembram como faz. Ok. Alguma dúvida? Ok? Entenderam? Tranquilo. Perfeito. Tá. Então finalizamos aqui a parte do capítulo. Se foi o capítulo 7 ou 5 ou 6. Foi Capítulo o foi esse? Temos aqui a parte 5, do foi o capítulo 5. 5, aí agora a gente vai pro capítulo 6.